Meu nome é Júlia, eu tenho 19 anos. Eu comecei a vir aqui na igreja em 2022, em abril. E antes de eu começar a vir na igreja, eu estava passando por uma fase de muita angústia. Eu estava muito cansada e sobrecarregada mentalmente, emocionalmente, por escolhas que eu tinha feito que eram contrárias daquelas que Deus tinha para mim. E eu entrei numa fase assim de muita tristeza, de muita angústia realmente, assim, porque eu sabia que eu não estava vivendo as coisas que Deus queria que eu estivesse vivendo. Eu estava tomando as minhas decisões, eu me coloquei nesse lugar de querer saber aquilo que era melhor para mim, de querer tomar as minhas próprias decisões, sendo que Deus já tinha dito quais eram os planos dele. E aí eu também sentia muita culpa, porque na minha cabeça vinha aquelas acusações de tipo, cara, você cresceu na igreja, você nasceu ali embaixo dos bancos da igreja, sabia quais eram os planos e sonhos que Deus tinha, sabia para que você nasceu, eram os propósitos, e você jogou isso fora, tipo, você falou não para Jesus para viver as coisas que você queria viver, aquilo que você achava que era mais confortável para você. E aquelas vozes, elas tipo assim, me colocavam num lugar cada vez mais fundo de tipo, eu não posso ir falar com Deus, eu não posso me chegar na presença dele, porque eu fiz isso, eu me coloquei nesse lugar sozinha. Então, tipo, ele não tem nada a ver com isso, ele não é responsável pelas minhas escolhas que eu fiz, que foram contrárias daquilo que ele queria. E aí, eu lembro que nessa época, a minha ansiedade veio com tudo, eu tomava remédios controlados, eu ia na psicóloga, nada adiantava. Eu ia trabalhar e eu ficava contando os minutos para chegar em casa, chorar, porque eu ficava o dia inteiro querendo chorar. Eu não sabia o porquê que eu queria chorar, eu não sabia o porquê que eu tinha aquela angústia. Eu só sabia que tudo isso poderia não estar acontecendo se eu estivesse vivendo as coisas que Deus tinha para mim. E aí eu lembro que chegou um dia que eu estava no trabalho, eu cheguei em casa e assim, ó, aquele dia foi para mim assim, tava esgotada. E eu falei, meu Deus, eu não aguento mais estar assim. Tipo, eu não aguento mais, nada dá certo, tipo, tudo tá dando errado, eu só tenho vontade de chorar e tipo, eu não aguento mais viver assim, mas eu não consigo também chegar ali onde eu sei que é a resposta, onde eu sei que é a solução, que é nos braços do Senhor. Eu não consigo chegar naquele lugar e falar, eu errei, me humilhar, porque assim, eu nem sentia que ele estava ali. E pra mim, assim, ele estava, você fez suas escolhas e agora arque com elas. Então eu estava totalmente levando a responsabilidade das minhas escolhas. E aí eu lembro que nesse dia eu cheguei em casa, mandei um áudio pra minha irmã chorando muito, falando que eu não aguentava mais me sentia assim, eu me sentia culpada, eu me sentia angustiada, eu só queria chorar. E eu lembro que nessa época eu também estava fazendo alguns exames médicos para ver se eu não estava doente, porque eu estava muito fraca, não conseguia me alimentar. E era tudo emocionalmente mesmo. E aí eu recebi um convite nesse dia que eu mandei esse áudio pra minha irmã, um convite para vir numa célula. E aí eu vim assim bem desanimada, e vim porque quem me convidou falou que ia me buscar em casa. E aí eu vim pra célula e eu lembro que elas estavam perguntando como que foi a semana. E eu não conseguia falar como foi a minha semana, eu só conseguia chorar. E aí eu tava falando com Deus, tipo, elas estavam dando a palavra e eu tava falando com Deus, Deus, eu só preciso ouvir tua voz. Eu só preciso ouvir a voz do meu pai, porque eu não sinto você aqui comigo. Eu sinto que eu tô sozinha, tô numa sala sozinha e eu não quero ter que ir. Eu queria muito que o Senhor viesse. E aí eu lembro que uns minutos depois eu recebi uma palavra na célula que era que Deus estava vendo o que estava acontecendo na minha vida e que eu me perguntava muito por que as coisas estavam dando errado, por que nada estava dando certo, por que eu me sentia assim. E Deus ele estava respondendo que as coisas não é que as coisas não davam certo, mas que Deus ele estava me livrando de coisas que não eram para mim, para me redirecionar às coisas que realmente ele queria, as coisas que realmente eram para mim. Ele estava ressignificando as coisas na minha vida e eu ia entrar nesse tempo de entender realmente. E, cara, aquela voz, tipo assim, ouvir a voz do meu pai, saber que ele estava ali, naquele momento, assim, todas as outras vozes fizeram silêncio na minha mente. Todas as outras vozes de medo, de culpa, de angústia fizeram silêncio. Saiu uma descompressão do meu peito e eu só consegui, tipo, cara, aquela sensação de pertencimento, tipo, meu pai tá aqui, meu pai tá falando comigo. E aquele sentimento de, tipo, você saber pro que você nasceu e você não tá vivendo e tá aquele vazio, foi preenchido como, agora eu vou viver realmente aquilo que Deus tem pra mim. E aí, a partir daquele dia, eu cheguei em casa e eu tive uma visão
que Deus tinha me mostrado no meu quarto uma aliança e sandálias. E eu entendi que Deus naquele dia estava fazendo uma nova aliança comigo e colocando novas sandálias nos meus pés para que eu caminhasse conforme aquilo que Ele tinha para mim. E naquele dia, assim, ó, eu chorei muito, eu entreguei tudo, pedi perdão, falei que eu queria viver realmente as coisas que Deus queria para mim, as coisas que Deus tinha para mim. E eu abri a mão do controle, abri a mão daquilo que eu achava melhor e só queria que Ele tomasse realmente o controle da minha vida. E aí lembro que a partir daquele dia eu comecei a vir aqui na igreja e todos os cultos eu recebia palavras de áreas diferentes que eu precisava de cura, e essas curas aconteciam no meu secreto com Deus, onde eu achei que eu não teria acesso, mas eu fui construindo novamente e Ele foi me curando de coisas que eu achava que não tinha mais jeito. Ele foi trazendo cicatrizes que estavam ainda abertas, Ele foi fechando, Ele foi ressignificando as coisas, calando toda a voz do medo. Então, a partir daquele dia, todas as vozes que me acusavam de algo foram caladas pela voz do meu Pai, e até hoje é isso. Todas as vozes que me acusavam de alguma coisa, que me deixavam angustiada, são e foram caladas pela voz do meu Pai.